Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. E claro que nesta edição do Igreja Açores especial do Senhor Santo Cristo dos Milagres é nosso convidado, o convidado destas festas, Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, está connosco aos microfones do Igreja Açores. Espero que seja a primeira vez de muitas. Muito bem-vindo. Obrigada por estar connosco. Chegou há sensivelmente 5 meses aos Açores. Que diocese é que encontrou e como é que foi acolhido, tanto pelo clero como pelos açorianos em geral? Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos os ouvintes que nos escutam pelas mais diversas formas e em todos os lugares do mundo, sobretudo os nossos açorianos da diáspora. Tatiana, cheguei aos Açores há 3 meses e meio, ainda não há 5, mas parece que já foi há muito tempo, tantas coisas já se passaram entretanto. Como é que eu me senti acolhido? Diria que muito bem, quer pelos padres, quer pelos leigos. É natural que houvesse também alguma expectativa, até se calhar alguma ansiedade, mas não fosse para conhecerem a cara. E penso que eu sentia na minha entrada o que tinha sido o impacto, quer da pandemia, quer da espera de um bispo. Porque os tempos em que está um administrador diocesano não é propriamente o mesmo em que está um bispo diocesano. Por isso, senti muito bem acolhido. A expectativa era natural. Não sabiam quem via, até se esperou que fosse um bispo dos Açores e veio alguém do continente. Mas esse primeiro momento, lembro-me de ter dito que se eu estivesse nos Açores também teria as minhas opções. Portanto, que para mim era um momento fantástico para reunir toda a gente e caminharmos. E desde o primeiro momento não vi qualquer tipo de resistência. Quanto aos leigos, às pessoas, ao povo, digamos, que eu encontrei um pouco estupefacto no dia da minha entrada, superou todas as minhas expectativas. Eu nunca fui de festas viradas para mim. Devo dizer que nunca fiz uma festa de despedida nem sequer das paróquias onde fui parco ou da diocese de onde saí. Não quis qualquer almoço de homenagem, nunca os fiz. E o único quando me fizeram foi na Força Aérea, quando fui capelão militar, porque não podia impedir, eram ordens superiores e convocaram as pessoas. Desta vez também não pude impedir um festão. Também não pude impedir. E quando eu chego à Catedral, não, à Igreja da Misericórdia, vejo toda aquela multidão, a banda, os 17 bispos, eu tive que lhes dizer, assim quase em segredo na sacristia, que me sentia comovido, porque não esperava, mas percebi também que não era uma coisa por mim, era pelo bispo, fosse ele quem fosse. Era por, finalmente, também se abrir a porta um bocadinho da estabilidade, mas sentia que chegava à casa quando cá cheguei. Depois de mais de um ano em sede vacante, o que é que mais urge resolver na Diocese de Angra? Olha, Tatiana, eu acho que a grande novidade quando chega a uma diocese é que a diocese fica estabilizada. E esta é a grande mudança, podemos nós dizer assim. Depois, eu também o disse às pessoas, desde o primeiro momento, que não era o mudar uma peça daqui e outra para ali que vai mudar uma diocese. Sinto que darei a minha marca, porque todos os bispos já dão. Dizia que o mais importante era conhecermos e darmos-nos a conhecer. Também eu tinha necessidade de me dar a conhecer. E por isso é um caminho. E no caminho vamos vendo que luzes é que o Espírito Santo nos vai mandando, como é que vimos a realidade. Também eu, a Diocese já a conhece, mas também como é que eu me insiro dentro desta vida que é a vida da Diocese. Portanto, não me preocupa tanto o mudar, preocupa-me o caminhar com todos. É evidente que o estar o bispo também há algumas inseguranças, algumas incertezas do tempo de transição, se clarificam, ultrapassam-se, e não havia muita coisa. De facto, o tempo de transição com o Sr. Administrador foi muito bem gerido. Ele, claro, sentiu que é a dificuldade de gerir sem tempo, porque gerir sem poder dar tudo, decidir, isto é até um pouco cruel, digamos assim, para quem tem que passar por esse caminho. Mas agora vamos percebendo, e é evidente que vai haver mudanças. Há pessoas já imensas que foram pedindo, já estavam até ultrapassando os seus períodos de nomeação, que pedem para mudar, e vamos vendo isto calmamente. Não tenho pressa, não há pressa, a Igreja tem 2000 anos e continuará a ter outros milhares, se Deus quiser.
A Diocese estava organizada em 4 vigararias, 3 vigararias de zona e uma sectorial. Pretende manter esta estrutura? Olha, foi muito interessante porque desde o início eu procurei valorizar o que são os órgãos normais de aconselhamento. Por enquanto foram os 2 primeiros formados por padres, os ouvidores. Com eles foi praticamente unânime que não havia necessidade dos vigários de zona, vigários episcopais de zona. Terminaram logo, foi a primeira grande reunião que eu fiz, passado um mês da minha entrada, e não é necessário. Eu valorizámos, refletindo em conjunto, o que é o papel do ouvidor, que são eles, no fundo, os representantes no lugar do bispo. Portanto, com eles temos uma ligação direta. Aliás, quando essa medida foi decidida, passado um minuto estava um grupo com todos os ouvidores feitos, onde nós trocamos mensagens, trocamos até questionámos-nos e comunicamos decisões que eventualmente haja a comunicar. Há uma ligação direta com todos eles. E eu espero também no futuro, mesmo com mudanças, poder sempre ouvir os ouvidores, poder, na medida do possível, ouvir as comunidades. Vamos depois passar à parte dos leigos. Depois, mais tarde, também houve um outro órgão muito importante que se reuniu, o Conselho Presbiteral, por altura do 25 de Abril, e aí refletimos sobre estes vigários episcopais também de áreas. Havia o vigário episcopal da formação. Para já ficou ainda um pouco indefinido, mas foi parecer unânime que deveria haver um vigário episcopal para o clero, isto é, que há muita dispersão enquanto ilhas, é muito complicado quando um jovem ou um padre vive quase isolado numa ilha, e então este vigário episcopal é o sinal da proximidade do bispo e da diocese perante os padres. O grande trabalho dele, ainda não temos o nome, mas o grande trabalho vai ser precisamente fazer esta ligação, este acompanhamento, se for preciso viver lá 1 dia, 2 dias, 5 dias, 8 dias ou 15, não é? Para às vezes ajudar a estabilizar uma ou outra zona ou alguém que esteja em dificuldade, esteja doente. Portanto, este é já decidido. Depois iremos ver um ou outro que ainda seja preciso e, claro, haverá o vigário-geral sempre na diocese. Esta é uma diocese dispersa e muito fragmentada, geograficamente falando. A pandemia veio trazer uma redução da prática dominical. Isto afetou as contas da diocese? Temos paróquias com dificuldades neste momento? Olha, não tenho relatos propriamente atualizados. Se houvesse muitos, eu sabê-lo-ia. É claro que a pandemia veio afetar toda a gente, as carteiras de todas as pessoas. Bastaria a pobreza, digamos assim, que infelizmente cresce, para haver menos receitas. Mas eu acredito que quando o pároco é zeloso, foi até uma das reflexões do Conselho Presbiteral, e dito por mais que um sacerdote, que se o pároco for zeloso, não faltarão os meios necessários para a vida da comunidade. Portanto, essa é uma parte. O que preocupa mais é se as pessoas não recuperam na pandemia, enfim, que tenham encontrado novos hábitos, onde passar, quem sabe, o seu domingo, onde encontrar, se calhar, a sua forma de viver a espiritualidade e a sua relação com Deus. Preocupa-se, de facto, a vida das comunidades se elas não recuperam a sua pujança, digamos assim. Mas para onde tenho passado, claro que o bispo nunca é um termómetro, porque mais gente se junta nesses dias, nomeadamente quando há crismas, mas eu acredito que a energia está cá toda. Alguém dizia, por exemplo, olhando quando foi a morte de Jesus, que os discípulos se dispersaram, e conta-se a história de 2 que fugiam de Jerusalém, a caminho de Emaús. Fugiam, parece que não havia mais nada a fazer, a vida de antes já não estava, Cristo tinha morrido. E, no entanto, quando Cristo lhes aparece e há uma palavra que lhe pronuncia, a conclusão é que lhes aqueceu o coração e eles voltaram para Jerusalém. Portanto, há sempre a nostalgia do sagrado no coração de cada homem. E basta pouco para reacender a chama. Portanto, acho que nós temos que recuperar este zelo, este estilo de vida com as comunidades, que leva a querer estar juntos e a celebrar os mistérios de Cristo juntos. E nessa vida com as comunidades, que lugar é que gostaria que os leigos assumissem ainda mais na vida da Diocese de Angra? Olha, Tatiana, eu devo dizer que a Diocese dos Açores não é propriamente
uma diocese onde os leigos não estejam já muito presentes, até nos organismos diocesanos. Basta pensar, já que estamos aqui neste lugar, na comunicação, temos jornalistas competentíssimas a colaborar connosco, a própria Tatiana, mas a Carme Rodeia, que são senhoras, muitos leigos nos organismos diocesanos, também no Conselho Económico, dos Assuntos Económicos, também profissionais competentíssimos. Temos nos serviços, todos eles, vários coordenados por leigos. Portanto, temos uma representação e uma capacidade e uma formação, penso eu, acima da média de muitas dioceses. Depois, perguntava-me sobretudo nas comunidades. Aí sim, acho que podemos caminhar um pouco mais, talvez porque nos Açores ainda haja muitos padres, entre aspas, estes muitos, porque são sempre poucos, como é evidente, mas ainda vai havendo padres para quase todas as paróquias, alguns com 2 e até com 3, mas vai havendo muito clero. À diferença da maior parte das dioceses do país. E nas comunidades, por isso mesmo, se calhar falta um pouco mais da participação e da corresponsabilização nas tarefas que são confiadas. Por exemplo, nós, na Igreja, o próprio Papa lançou 3 ministérios que podem ser instituídos. Até agora tínhamos um extraordinário, que é o da comunhão, mas agora passaremos a ter também o acólito, o leitor, o catequista, que é uma grande novidade, que podem ser homens e mulheres, o Código ainda nem previa isto. E o que é que eu quero dizer com isto? Gostaria que, de facto, com o parco, estivessem responsáveis dos diversos setores da vida das comunidades, leigos. Até agora estão nas irmandades, estão nos conselhos económicos, conselhos pastorais, catequistas. Já são muitos, mas possam ser também eles coordenadores desses mesmos setores. Isto é um salto também e um desafio para a formação, para aquela corresponsabilidade que nasce do batismo. Quer dizer, o leigo não está só porque o padre o chama, nem principalmente porque o padre o chama, mas porque ele sente esse mandato a partir do batismo. E o seu lugar é no meio do mundo, é nas realidades do mundo, mas também, e sempre que necessário, envolvido nas atividades pastorais da comunidade a que pertence, a que também se sente chamado a dar vida, a desenvolver, a evangelizar. Portanto, a minha esperança nos leigos é muito, muito grande. Já o dizia há vários anos que precisamos de muitos leigos em todos os setores. São eles que nos trazem os sinais dos tempos do mundo, sentir o palpitar do mundo, porque senão o Evangelho torna-se um pouco uma pregação de púlpito ou de ambão. E o Evangelho tem que ser a resposta também ao mundo, tem que ser uma encarnação no meio das realidades do mundo. E isto, os leigos, são a janela aberta, mas também a porta aberta para onde os trazem, para os iluminar. Chegou a uma nova diocese, agora, enquanto bispo, quando, na altura em que era divulgado o relatório da Comissão Independente sobre os abusos sexuais na Igreja em Portugal. Como é que foi este desafio num novo caminho da sua vida? Pagava muito para não ser. Foi cruel, mais do que difícil. Cruel ouvir e perceber as conclusões da Comissão Independente a quem a Conferência Episcopal pediu um estudo. Não tanto os números, mas o estudo. Como é que foi possível acontecer o que aconteceu na vida da Igreja? Era um estudo de 70 anos, não é? E, de facto, a grande parte de anos atrasados. 70 anos é um leque de tempo muito grande. E, por isso, pretendíamos também perceber os processos que levaram a deixar que existisse pedofilia dentro da Igreja. E, portanto, os resultados, a forma, tudo foi cruel. Depois de um primeiro momento e de algumas listas, dar conta que alguns já eram falecidos, mas o mal estava feito, não era menor por causa disso, e em mim não me pesava menos por causa disso. Mas havia decisões a tomar dentro da própria diocese a qual acabara de presidir, não é? Exatamente. O estar há pouco tempo, conhecer ainda pouco o clero e ter pela frente também a necessidade de pedir a 2 sacerdotes que suspendessem, não é uma suspensão, mas que publicamente não exercessem o ministério. Isto é como um pai a quem uma criança acaba de nascer e tem de alguma forma que fazer uma operação complicadíssima, ou, para não dizer outra coisa mais complicada ainda. E por isso, para mim, no entanto, foi fazê-lo de consciência muito tranquila, porque não fazia por mim e sentia que era Deus que conduz a história e que também, por detrás destas dificuldades, pensar que os que sofreriam mais eram aqueles 2. Porque, enquanto não forem culpados, são inocentes. E pronto, mas era este o caminho.
Portanto, se me pergunta que foi difícil, foi e é cruel toda esta situação, mas porque mais cruel que isso é pensar nas vítimas. E tenho tido contactos, sobretudo com uma, e sentir o que isto marca a vida. Sentir o que isto nas vidas é martirizante por uma vida inteira. E isto não se apaga. É pior que qualquer crime feito por uma pessoa, porque marca o outro e esta não se apaga. Tem no seu percurso uma extensa missão de trabalho com os jovens. Chega à Diocese precisamente em vésperas das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. Na primeira visita a todas as ilhas, o seu primeiro pedido foi precisamente dar prioridade à reunião com os jovens. Por que é que tomou esta decisão? Olha, Tatiana, eu sempre, na minha vida de parco, portanto, eu toda a vida fui parco, à exceção de um período de 2 anos e meio em que estive como capelão militar, mas mesmo aí colaborei numa paróquia. Eu sempre procurei olhar para os jovens como aqueles que me desinstalam, como aqueles que não me deixam estabilizar as minhas práticas também na área da pastoral, que me questionam métodos, zelo, empenho e por isso os jovens foram sempre uma grande preocupação. Participei de movimentos de jovens, beneficiei muito com isso, fundei um ou outro movimento e até um ou outro agrupamento de escuteiros e quando havia jornadas mundiais sempre levei um autocarro das paróquias onde estava. Eu pessoalmente estive em Compostela, Paris, Roma e Cracóvia, na Polónia. Preparei Colónia e Madrid e sempre tive resultados fantásticos. São marcos que nunca se apagam do coração dos jovens que fazem esta experiência universal de contacto com gente de todos os povos. Por isso, conhecer os jovens daqui para mim tem sido uma surpresa muito, muito agradável. Nos lugares onde estive, tirando o Corvo, que eram 5 jovens, as igrejas estavam cheias. Falo do Feial, das Flores, mesmo na terceira, onde já comecei a crismar. Mas o virem, e se vêm por alguma razão não é só para verem a cara do bispo, mas porque há dentro também uma ansiedade por Jesus Cristo, que é um aliado natural da juventude. E o jovem gosta de aventura, e Cristo é aventura. Portanto, também tenho visto, quando soube que no Corvo já havia dos 5 jovens, 4 para irem à Jornada Mundial da Juventude. Isto é um sinal de Deus, que move os corações e que os puxa e que os chama. E acha que este contexto de Jornada Mundial da Juventude poderá ser um terreno fértil, digamos assim, para a descoberta de novas vocações e, consequentemente, uma resposta para a manutenção do Seminário Episcopal de Angra? Essa é uma questão muito interessante, Tatiana, porque o Papa ainda dizia há poucos dias que esperava que este grande acontecimento em Lisboa pudesse ser um sinal de esperança para a humanidade. No pós-pandemia, em tempo de guerra, quando precisamos de sinais de esperança. E a juventude são sempre sinais de esperança, porque tem a marca no corpo do amanhã. E eu espero que nós consigamos perceber, sobretudo, o tempo do pós-Jornada Mundial e perceber que a pastoral juvenil deveria ser toda ela uma pastoral vocacional. Quem opta pela vida do matrimónio, pela vida religiosa, missionária, sacerdotal, é porque Deus chama a uma vocação. E porque a maior parte dos jovens aspira à vida matrimonial. Também eu gostaria que na pastoral juvenil, no nosso trabalho, fosse que os jovens fossem ajudados a desenvolver-se na procura, na busca, na escuta de Deus, que os chama a uma vocação quando é no matrimónio. Temos uma família frágil, também temos, se calhar, padres frágeis, religiosos frágeis. A crise é uma crise exterior. E nós temos que despertar esta nostalgia interior por Deus, esta sede de infinito que há em cada um e que se completa quando assume a sua condição de vida como uma vocação. Aí está pronto também para buscar a felicidade, mesmo quando o sofrimento passa pela vida, mesmo quando a cruz é mais forte, quando há dúvidas, quando há incertezas, inseguranças. Portanto, espero muito do pós-Jornada Mundial da Juventude, sobretudo neste campo, de uma pastoral juvenil capaz de voltar a dar o sentido da vocação a toda a juventude. E é lugar comum dizer-se que os jovens estão afastados da Igreja. O que é que tem visto nestes contactos com os jovens de todas as ilhas? É muito difícil concluir, porque vai o bispo, é uma coisa extraordinária, e então juntam-se. Mas se eles se juntam,
há alguma coisa, há caminho para fazer juntos. E esta é a minha grande alegria e também o meu grito de esperança a todos os jovens, que não parem, que iniciem um caminho e que arrisquem com Cristo Jesus. Não comigo, não com os párocos das paróquias, não, mas com todos, para chegar a Jesus Cristo. Perguntava-me há pouco se é suficiente para manter o seminário de Angra. Olha, nós iniciámos já no seminário com os professores, com a equipa reitora, também no Conselho Presbiteral já um pouco, mas o próximo ano vai ser um ano para refletirmos isto profundamente, onde gostaria também de perceber o que é que o povo de Deus todo ele pensa, não só os padres e os professores, mas todos quantos. Claro que nós gostaríamos que os seminários pudessem dar uma boa formação humana, religiosa, espiritual e também intelectual. Hoje também é necessário este diálogo cultural com o mundo, perceber os tais sinais do mundo e saber como dialogar com eles. Não queremos padres só para o exercício do ministério sacerdotal no culto, na celebração dos sacramentos, da Eucaristia, dos sacramentos, não só para alimentar algumas devoções no povo de Deus, mas também para ler e saber crescer com o mundo. Hoje o Papa desafia-nos muito a ouvir crentes e não crentes, a ser capaz de estarmos sentados no mesmo banco, sentir que estamos do mesmo lado da barricada, que não estamos em campos opostos, mas que todos queremos o mesmo, que é humanizar esta sociedade onde estamos. E aí não há artista, não há escritor, não há jornalista, não há professor, não há político, não há economista que não queira o mesmo. Pode haver um ou outro ambicioso por ganhar tudo de repente, mas para isso que jogue no totobol ou noutro jogo de sorte ou azar qualquer, porque aqui o jogo é outro. E precisamos então destes homens novos, que sejam padres também novos para os tempos novos em que vivemos. Jesus Cristo e o Evangelho não mudam, mas os destinatários estão sempre a mudar. E por isso nós também precisamos de perceber isto e de embarcarmos num Evangelho de hoje, que não seja o de ontem, mas que seja o de hoje, dos homens de hoje. O Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres tem uma muito evidente importância para a vida religiosa dos açorianos. Em vésperas das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a que vai presidir este ano, que mensagem gostaria de deixar aos açorianos? Ei, Tatiana, a gente gostava de deixar muitas mensagens, não é? Como às vezes quando perguntam o que conselho dá. E eu disse, não vale nada ao conselho, se ele valesse alguma coisa pagava. Não? Mas olha, eu sinto uma enorme alegria por ter sido este ano também convidado para poder presidir às festas. Nunca estive nas festas de Santo Cristo até hoje. Conhecia já o santuário há 36 anos atrás. Agora vou ter esta oportunidade. O que é que eu gostaria de dizer? Antes de mais, gostaria de viver, mergulhar nesta comunhão de povo que à volta do seu Santo Cristo dos Milagres exprime de uma forma espontânea e natural a sua fé, enculturada assim, estando tranquilos, serenos, em clima de oração, em clima de meditação. Esse é o meu primeiro desejo, portanto, estar e participar, viver, usufruir desta graça. Depois também terei uma palavra a dizer, e uma palavra a dizer é sobre aquilo como também eu vejo o santuário. Já ali estive alguns momentos, ainda antes de ontem lá estive uma boa parte da manhã apenas em oração, em reflexão, em silêncio, onde ninguém me conhecia, pelo menos escondi-me lá, penso que ninguém me conhecia, e deixar uma mensagem de espiritualidade, não é? O mundo, alguém dizia no início do milénio, nomeadamente quando fomos à Jornada Mundial da Juventude em Roma, que foi no ano 2000, que este século seria o século do Espírito. E vimos como o Espírito parece estar arredado de tantas coisas, tudo ao contrário. Mas eu continuo a pensar e a ver aqui no Santo Cristo este desafio a uma espiritualidade autêntica, centrada em Jesus Cristo e inabalável. Nada abala o Senhor Jesus Cristo, nem nada abala este povo. Portanto, uma espiritualidade enraizada, que não tenha medo das fragilidades. Às vezes pensamos que Deus usa o nosso lado bom, mas a maior parte das coisas grandes que se fazem com a nossa vida é com e não obstante as nossas fragilidades. Cristo fez-se frágil. Portanto, esta espiritualidade que nasce do Santo Cristo é o não ter medo daquilo que somos, mas a saber que Deus agarra naquilo que somos e o potencia ao máximo. Portanto, é esta espiritualidade enraizada que leva a encarar também todas as nossas debilidades, fragilidades e pecados como algo que o Senhor conhece, experimentou, com os quais se fez um, quase fazendo-se um com o homem, para que o homem se faça um com Deus.
Depois também não posso deixar de deixar um desafio a uma nova etapa da missão e da evangelização da Igreja, também na Igreja açoriana. Os papas últimos, a começar em São João Paulo II, lançaram a ideia de uma nova evangelização. Já dizia ele, feita com novo ardor, com novos métodos, com novo estilo. O Bento XVI fez um sino dos bispos sobre nova evangelização. E o Papa Francisco agarra neste estilo novo de ser Igreja e põe-nos todos a refletir juntos, a caminhar juntos naquilo que ele chama, e vai fazer o sínodo sobre a sinodalidade. É quase uma repetição. Sínodo é caminhar juntos, pensar sobre como é que caminhamos juntos no campo da evangelização. Sobretudo na forma como construímos a comunhão, a participação e a missão juntos. Padres, leigos, com o mundo, lá está o mundo da cultura, do desporto, da política. Portanto, deixarei também, vamos ver se eu consigo, um desafio a esta nova fase da evangelização. E, finalmente, porque estarei também na Missa dos Doentes em São José, no hospital, também a celebrar o Dia do Doente, ou uma celebração com os doentes, deixarei esta mensagem que Cristo veio trazer. Dá-me as tuas feridas. Não tenhas medo delas, dá-me-as. São também minhas. Portanto, que nós não podemos vergar-nos diante do Santo Cristo se não nos conseguirmos vergar diante das chagas de cada irmão, cada doente, cada sofredor, onde a carne viva de Cristo precisa de cuidados. Portanto, é um pouco esta a mensagem que eu procurarei deixar, enfim, com as palavras que virão. Provavelmente há ainda mais devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres fora da região, na comunidade da diáspora. Que mensagem envia para eles? Alguns que algumas vezes vêm este ano não poderão estar aqui em São Miguel, em Ponta Delgada, nestas festas. Olha, gostaria de dizer que na Eucaristia, espero não me esquecer, farei menção a isto, gostaria de os ter todos unidos na oração, no sentimento e no espírito. Sei que onde está um açoriano está o Senhor Santo Cristo, está o Espírito Santo, as suas grandes formas de inculturar a fé. Gostaria de dizer que ali trarei sobre o altar as intenções de cada um deles, que certamente ao deixarem os Açores deixaram como que a alma partida, mas levaram essa alma partida que o Santo Cristo recomporá em todos os momentos e dúvidas da vida. E também gostaria de desejar que lá onde estão a fé fosse cada vez mais forte ainda do que aqui. Eu conheço muitas comunidades portuguesas no estrangeiro, fui lá antes também aos Estados Unidos, só aos Estados Unidos, mas conheço muitas comunidades na Europa, até mesmo uma outra no Oriente. Tive o prazer de ter estado na China e na Coreia, onde um compadre meu era embaixador e eu tenho que ir sempre aos sítios onde ele está. Para mim é sempre um prazer, mas conhecer o que eram os cristãos no meio destas sociedades tão diversas, às vezes até tão difíceis, e ver que a vida é sempre a mesma, não é? Que este Cristo encarna da mesma forma e formar é difícil, mas o Evangelho, quando está na vida das pessoas, torna-nos a todos iguais e diferentes. Cristo é sempre novo em cada um deles. Portanto, que este Cristo novo em cada um deles na diáspora faça aquela revolução na história que ele sempre faz em todos os lados do mundo, e desejo-lhe as melhores venturas para a vida pessoal deles. Porque ainda temos um tempinho neste espaço de entrevista e porque este é podemos dizer, um momento de viragem e decisivo na escolha dos jovens açorianos na ida ou não às Jornadas Mundiais da Juventude, e porque este é uma sua bandeira, uma sua missão. Que mensagem gostaria de deixar aos jovens que ainda não tomaram a decisão sobre o que vai acontecer em agosto em Lisboa? Olha, convença-os. O tema deste ano, no nosso santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, é muito interessante. É: jovem, eu te ordeno, levanta-te. É Cristo que entra num cortejo de morte de um jovem cuja mãe é uma viúva, portanto, de um grupo social desprotegido, e Jesus entra e inverte a rota do cortejo. Diz: vida e não morte, e ressuscita aquele jovem. É muito interessante este dado. Quando cheguei havia cerca de 400 jovens para ir à Jornada Mundial. A última vez que soube, já vai há uns tempos, eram 700.
não sei se são muitos ou se são poucos ou se serão mais. Gostaria, antes de mais, de convencer cada um dos que vai com este mesmo grito de Jesus. Jovem, levanta-te. Mas acrescentava-lhe uma palavra: e corre. Se ainda quiser ir, que corra para ir. Se já vai, que corra para Cristo. Não vamos apenas para uma festa. Eu pensei, sobretudo quando fui a Compostela a primeira vez, pensei que ia ser uma grande festa. Para mim, como responsável, foi um peso. Para eles, uma das grandes experiências da história. Muitos deles ainda continuam hoje ativíssimos em movimentos da Igreja, porque nasceram ali. Na altura chamava-se a Juventude do Papa. Eu, aos jovens da Diocese, gostaria de chamar que sejam a Juventude de Cristo. Portanto, eu vou feliz da vida. Se alguém se quiser sentir feliz, eu garanto que o poderá fazer em Lisboa, e eu também lá estarei para ver. Muito obrigada por esta agradável conversa. Dom Armando Esteves Domingues, espero que seja nosso convidado muitas vezes neste Igreja Açores. E o Igreja Açores vai regressar na próxima semana. Esperamos ter como convidado Guido Pacheco, o presidente da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres em Brampton, no Canadá, uma irmandade que foi fundada há 18 anos. Muito obrigada, Dom Armando, e umas excelentes festas para si e para todos os açorianos. Muito obrigado, Tatiana. Excelentes festas também para si como jornalista, e bom trabalho e muitos sucessos pessoais e profissionais. Boa tarde. E o Igreja Açores regressa na próxima semana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.